Olá, gente, tudo bom com vocês? Como é que estão? Como é que passaram aí a semana? Eu sei que essa última semana aí teve bastante atividade e tal, mas vamos continuar aí então agora com as nossas próximas aulas, né? Nessa semana, eu estava querendo começar a tocar em alguns pontos relacionados a fatos importantes que aconteceram na computação, principalmente aí no século XX, né? Decisões aí que foram tomadas até nós chegarmos aonde estamos hoje, né? Aonde que estamos? Como que nós chegamos aonde nós estamos? Por que que as coisas aconteceram da forma que aconteceram? Durante qualquer tipo de pesquisa sobre computação, a gente tromba com alguns fatos históricos de que a computação, o que que você pensa? Ah, você pensa em Bill Gates. Ah, você pensa em Steve Jobs, fundador da Apple, fundador da Microsoft, Michael Dell, que é o fundador da Dell. Porém, dificilmente as pessoas se lembram de nomes femininos que fizeram partes da história da computação. Quase que toda a história da computação tiveram grandes nomes de mulheres que fizeram grandes feitos na área da computação e que certamente, se não fosse por elas, nós não estaríamos com os computadores desenvolvidos da forma como estamos hoje. Ah, mas Steve Jobs foi importante porque ele foi o fundador da Apple. Tá, Steve Jobs pode ter sido o fundador da Apple, ele pode ter 500, 1000, 2000 funcionários trabalhando junto com ele, porém, pioneirismos na área de computação, onde você tem ali uma sala fechada, com poucas pessoas e poucos pesquisadores trabalhando em algo que nunca havia sido inventado antes ou até imaginado, aí é uma outra coisa. Inclusive, um fato curioso sobre Steve Jobs é que Steve Jobs nunca foi programador. Quem programou todos os computadores nos primórdios da Apple foi Steve Wozniak e não Steve Jobs. Ao contrário de Bill Gates, que realmente era programador do sistema e dos primeiros sistemas operacionais da Microsoft. Porém, a gente vai deixar essas histórias um pouco mais adiante. A história da computação, ela começa talvez lá no século XIX, antes dos computadores terem sido inventados. Nossa, mas professor, como assim? Como que se começa a história da computação sem inventar computador? Porque uma invenção não começa com a máquina propriamente dita, ela começa com as ideias daquela máquina. E aí as ideias construídas daquela máquina que se transformam posteriormente na máquina real como ela tem que ser. É impossível a gente mencionar sobre a história da computação sem mencionar Ada Lovelace. Essa mulher, ela é acreditada por ser a pessoa que criou o primeiro algoritmo de computador do mundo. No século XIX, Ada Lovelace estava trabalhando junto com um matemático inglês chamado Charles Babbage. Eles estavam trabalhando em algo chamado máquina analítica. Essa máquina analítica, ou a ideia dessa máquina analítica, seria uma máquina que poderia ser capaz de processar funções matemáticas. Certamente aí quem já está no ensino médio, principalmente segundo, terceiro ano do ensino médio, já deve ter ouvido falar de funções matemáticas. E a ideia era justamente ter uma máquina capaz de computar funções matemáticas de forma totalmente automática. Então, Ada Lovelace, essa matemática inglesa, ela estava tentando trabalhar em alguma ideia que pudesse executar esses cálculos. Como que uma máquina é capaz de executar um cálculo? Então, ela chegou no primeiro algoritmo, ou a primeira sequência de instruções para calcular essas funções matemáticas. Lembra dos algoritmos? Lá naquela aula que a gente falou sobre desenvolvimento de aplicativos. Se você não lembra da aula de desenvolvimento de aplicativos, então volta lá no nome do meu canal aqui embaixo, que é meu nome, e dá uma olhadinha lá na aula que a gente falou sobre desenvolvimento de aplicativos, que tá tudo lá. Então, Ada Lovelace chegou nesse primeiro algoritmo, então ela é considerada como a primeira programadora da história. Não é a primeira programadora mulher da história, é de fato a primeira programadora da história.
Em decorrência da sua formação até certo ponto humanista, é interessante mencionar também que, em decorrência da criação da máquina analítica, enquanto Charles Babbage ele estava focado puramente nos aspectos funcionais e mecânicos daquela máquina, Ada Lovelace também foi a primeira pessoa a documentar sobre relações entre homem e máquina, homem e tecnologia. Então, além dos algoritmos, Ada Lovelace também deixou para a gente questões extremamente filosóficas a respeito de como que seria futuramente a relação dos homens com as máquinas. Bem visionário isso, não é? No século XIX, onde as pessoas andavam a cavalo. Agora, já no século XX, agora a gente vai citar o que popularmente conhecemos aí como garotas do ENIAC. Antes da gente começar a falar sobre as pessoas, vamos começar a falar um pouquinho sobre o ENIAC. O ENIAC ele foi criado no comecinho do século XX, na primeira metade do século XX, na década de 40, sendo considerado o primeiro supercomputador do mundo. Às vezes você pode até encontrar referências de que se trata o primeiro computador do mundo, apesar de nem sempre ser verdade, porque a máquina de Turing, que foi criada durante a Segunda Guerra Mundial, é considerada um computador, porque é uma máquina de calcular, computador, computar, calcular. Porém, se tratando de componentes eletrônicos e fios e circuitos, o ENIAC ele pode ser talvez considerado aí o primeiro computador que se tornaria o computador como nós conhecemos hoje, com circuitos, com instruções, com fios e tudo mais. O ENIAC ele era um computador que foi usado na época da Guerra Fria para fazer cálculos balísticos. Então você colocava certas instruções e certos números ali e aquele computador poderia trazer um cálculo com toda a trajetória de míssil, com todos os cálculos, levando em consideração combustível, distância, vento, tudo isso calculando automaticamente. No período da Guerra Fria, o ENIAC ele também foi usado para ajudar no projeto da primeira bomba de hidrogênio. E na época do ENIAC, antes dos sistemas eletrônicos e circuitos e tudo mais, os computadores eles eram enormes máquinas e realmente enormes máquinas que pegavam salas ou até casas inteiras. E todos eles eram operados mecanicamente com válvulas e chaves, e interruptores e conectores e fios que você vai ligando de um ponto a outro, e a ordem dos fios e os pontos onde os fios são conectados eram instruções diferentes. Ou seja, todos aqueles caminhos dos circuitos, na verdade, eram enormes fios que as pessoas tinham que ligar manualmente. O que a tecnologia trouxe é trocar aqueles fios e aqueles cabos manuais por pequenos fiozinhos ali na placa de circuito. E o ENIAC ele era operado por um grupo de mulheres. As mulheres elas eram responsáveis por receber as instruções do tipo: Ei, eu preciso que vocês calculem tal coisa. E essas mulheres eram responsáveis por receber essas instruções ou resultados esperados, fazer os cálculos necessários e inserir todas as informações no ENIAC, para que assim o ENIAC fizesse aqueles cálculos e retornassem o resultado esperado. E naturalmente, trabalhando dia e noite, manhã, dia e noite com aqueles computadores, aquelas mulheres que operavam o ENIAC, elas também foram pioneiras em vários outros aspectos. O ENIAC ele foi um computador que durou anos e anos e anos em nossa história, mas uma das mulheres que trabalhou naquele grupo foi responsável por criar o primeiro manual e a primeira documentação de como operar o ENIAC e de como configurar o ENIAC. Da mesma forma, uma das operadoras do ENIAC, Jennings, foi responsável por criar o primeiro sistema de salvamento automático de configurações de um computador. Ou seja, você ter ali o que nós temos hoje, de um painel de configurações, um painel de ajustes e aquelas informações ficam salvas, na verdade foi idealizado e criado por uma mulher. Para o motivo de eu não precisar o tempo todo, toda vez que eu ligo uma máquina, precisar configurar ela. A máquina ela já fica com as configurações salvas. Isso foi idealizado por uma mulher.
E da mesma forma, uma das mulheres que trabalhava no grupo do ENIAC, Snyder, ela foi a criadora do primeiro computador a ser usado no censo populacional, ou seja, a contagem da população de uma cidade, de um estado ou de um país, nos Estados Unidos. E essa mesma mulher, Snyder, ela foi a criadora do teclado numérico, que também usamos até hoje. Avançando um pouquinho na história, já com os computadores mais eletrônicos e menos manuais, podemos citar também a irmã Mary Kenneth Keller. Ela usava computadores, idealizava os computadores para fins educacionais. Por ser uma freira, ela tinha muito foco em área de educação. Então, ela, sendo formada em matemática, ela idealizou os computadores sendo usados para fins educacionais. Lembre que, durante a Guerra Fria, os computadores, assim como a internet, pelo menos a internet daquela época, ela era totalmente usada para meios praticamente militares ou acadêmicos de alto nível. Então, a irmã Mary Kenneth Keller, ela foi a primeira mulher a tentar usar computadores para fins educacionais e até infantis, o que era pioneiro naquela época, dado o fato de que os computadores eram trancados a 4 chaves e ocupavam salas inteiras. Então essa mulher, ela foi a criadora de uma linguagem de programação de alto nível chamada BASIC. BASIC era uma linguagem de programação que não era muito capaz de criar programas altamente complexos. Porém, é uma linguagem extremamente simples, extremamente fácil de digitar, levando em consideração que programação de computador era extremamente complexo naquela época, que envolvia instruções e fios e válvulas. Então, essa irmã, ela criou uma linguagem de programação extremamente fácil, simples, porém fácil, para que as pessoas pudessem aprender a programar computadores. Bem legal, né? Novamente, avançando um pouco mais na história da computação, nós temos aí um dos maiores e mais famosos nomes da história da computação. E esse nome é de uma mulher. Se chama Margaret Hamilton. Margaret Hamilton trabalhou na NASA e ela foi a responsável por criar o software, criar todos os sistemas de um módulo chamado Apollo 11. Sim, a nave que pousou o homem na Lua. Todos os sistemas de computadores da Apollo 11 foi criado por Margaret Hamilton, ou seja, a pessoa que configurou e programou os computadores do módulo da Apollo 11 que pousou o homem na Lua foi uma mulher. E o sistema foi tão bem feito que, quase que uns 5 minutos antes do módulo da Apollo 11 começar a pousar na Lua, os astronautas inseriram uma série de instruções erradas que poderiam ter feito aqueles computadores travarem. Os computadores quase travaram, porém, Margaret Hamilton criou um tipo de sistema de redundância à prova de erros que, em caso de falha, aquele computador descartaria qualquer tipo de sistema não essencial para o pouso, fazendo com que o sistema destravasse sozinho e o computador pudesse focar somente no pouso do módulo na Lua. O sistema criado por Margaret Hamilton é tão robusto, tão bem feito, que impediu que os computadores travassem e aquela missão fosse abortada. Ou seja, o pouso foi bem sucedido graças a um sistema muito bem feito, criado por uma mulher. Esse mesmo sistema abasteceu os outros módulos que foram usados para levar as outras missões Apollo. Inclusive, esse software também foi usado para colocar em órbita a primeira estação espacial dos Estados Unidos, chamada de Skylab. Também foi usado o mesmo software criado por Margaret Hamilton. Sem dúvida, essa mulher é um dos grandes nomes da história da computação. Na história da computação, você ouve falar de Microsoft, IBM, Apple, IBM,
foi uma das maiores empresas da segunda metade do século XX, dos anos 70 até os anos 90. A Microsoft não era nada, a Apple não era nada, o Google nem existia. O maior nome da computação era a IBM. Fazendo parte da história da IBM, temos também o nome de uma outra mulher, Jean Sammet. Jean Sammet foi uma mulher que foi a criadora da maior parte das linguagens de programação utilizadas pela IBM, sendo uma delas o Formac, que é uma linguagem de programação, pelo menos uma das primeiras linguagens de programação especializadas em cálculos matemáticos voltados para áreas de engenharia, física, matemática. Inclusive, sendo formada em matemática em 2 universidades, ela trabalhou durante 27 anos na IBM desenvolvendo todos os sistemas computacionais que abasteceriam milhares de empresas ao redor do mundo, milhares de instituições de tecnologia, de pesquisa e tudo mais. E também Jean Sammet seria também um dos nomes que ajudariam ali, que influenciariam a criação de uma outra linguagem de programação que seria extremamente importante na história do software, chamada de COBOL. E a gente não pode falar de COBOL citando uma outra grande mulher conhecida como Grace Hopper. Não só cientista da computação, Grace Hopper também foi a primeira mulher a se formar como PhD em matemática e também foi a primeira mulher almirante da Marinha dos Estados Unidos. Grace Hopper foi a criadora do COBOL. Só para vocês terem uma ideia, o COBOL ele é usado por muitos bancos e sistemas financeiros ao redor do mundo. Até hoje, você tem vários bancos que usam sistemas rodando em COBOL. O Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, certamente todos esses bancos têm sistemas rodando numa linguagem chamada COBOL. Ela é uma linguagem antiga, porém ela é uma linguagem robusta e capaz de lidar muito bem com processamentos de banco de dados. E é até interessante que Grace Hopper também é acreditada por popularizar o termo bug, ou enfim. Conta a história que um dos computadores, um dos sistemas estava com um problema. O sistema simplesmente não estava funcionando. Então eles foram verificar aqueles computadores e Grace Hopper encontrou uma mariposa no circuito daquele computador que estava causando o mau contato. Então ela foi lá e removeu aquela mariposa e o sistema passou a funcionar normalmente. Ou seja, a remoção do inseto, que é bug em inglês, resolveu a falha de funcionamento daquele sistema. Daí ficou o termo bug, que usamos até hoje. E quem aí gosta de videogame? Eu gosto de videogame. E também não tem como falar da história dos games sem mencionar o nome de uma mulher que fez a diferença nessa indústria. Carol Shaw foi uma mulher que começou a trabalhar na Atari no comecinho da empresa, quando eles praticamente não tinham nada. Carol Shaw foi a programadora do primeiro game da história. Sim, o primeiro game da história foi criado por uma mulher, rodando num console chamado Atari. Todo mundo já ouviu falar do Atari. E não só isso. Na década de 90, trabalhando numa empresa chamada Activision, ela começou a desenvolver um game chamado River Raid. O River Raid, apesar de pouca gente conhecer, foi o primeiro game da história com geração procedural de conteúdo. O que isso quer dizer? Carol Shaw criou o primeiro game capaz de criar automaticamente e de forma aleatória objetos, itens, personagens, inimigos dentro do jogo. Ou seja, hoje, quando você está lá jogando e você vê que cada vez que você passa por aquela missão, você tem itens diferentes, personagens diferentes, inimigos diferentes, vindo em quantidades diferentes, de lugares diferentes, de forma aleatória, esse sistema de personagens e itens aleatórios foi criado por uma mulher, Carol Shaw,
quando ela trabalhava na Activision na década de 90. E ainda falando da indústria de games, a gente pode citar também Roberta Williams. Roberta Williams é cofundadora da Sierra. Para quem não conhece Sierra, certamente conhece o nome de 2 jogos, Half-Life e Counter-Strike, conhecido como CS. Sim, Roberta Williams, uma mulher, é cofundadora da empresa que criou o Counter-Strike e o Half-Life, um dos jogos certamente mais jogados no mundo. Então, analisando a história da computação, e assim, eu poderia ficar muito tempo citando outros nomes. Eu citei os maiores e, como vocês podem ver, o vídeo já está ficando longo. Eu não quero prolongar mais do que isso. Eu tenho vários outros exemplos de nomes de mulheres, grandes mulheres que fizeram a diferença na história da computação, na história da tecnologia. Agora, no ano passado, em 2019, a imagem real do primeiro buraco negro do mundo, aquele sistema que tirou a foto e reproduziu a imagem real de um primeiro buraco negro, foi criado por uma mulher. Então, como vocês podem ver, eu posso ficar muito tempo aqui. No entanto, o que eu quero é que reflitam um pouco. As mulheres, elas foram extremamente influentes na história da computação. Principalmente em meados do século XX, as mulheres fizeram tanta ou até mais diferença do que os homens. Uma mulher criou o sistema que colocou o homem na Lua, que gerou toda essa onda de exploração espacial que nós vemos até hoje, como agora nesse final de semana, nesse sábado, onde teve o lançamento do foguete da SpaceX. Então a gente vê na pergunta, olhando o cenário da computação atualmente, com essa praticamente predominante onda masculina, o que deu errado? Aonde foi que a gente falhou? Em que momento da história computação e ciência da computação e matemática passou a ser uma profissão com características e personagens e ícones masculinos? Porque não é. Isso aconteceu com o tempo. Da metade do século XX até os dias de hoje, nós vemos aí que quantidade de mulheres na área de ciência da computação caiu de quase 40% para menos de 20%. É quase que uma queda livre. Por quê? Por falta de interesse? Difícil. A gente tem que voltar um pouquinho na história, principalmente no início da popularização da tecnologia e principalmente ali em meados dos anos 80. Nos anos 80 foi quando começaram a surgir brinquedos e lazeres tecnológicos. Os videogames, os jogos eletrônicos, todos eles começaram a se popularizar na década de 80. Inclusive, filmes com temática voltada mais para a computação, com a temática voltada mais para a tecnologia. Naquela época, a publicidade teve muita força. Os videogames passaram a serem caracterizados erroneamente como um objeto de diversão dos meninos. Isso não fazia o menor sentido. Porém, a publicidade naquela época acabou enfatizando muito que videogames são brinquedos de meninos. E isso é verdade? Claro que não. Não faz o menor sentido. A publicidade desregulada daquela época, que não tinha a mesma consciência que nós temos hoje, acabou caracterizando os videogames como tal. E não só os videogames, mas a tecnologia como um todo, incluindo computadores. Logo começaram a surgir estereótipos em filmes, em séries e na mídia de programadores como sendo aquele personagem masculino super nerd, assim como entusiastas da tecnologia e cientistas como sendo uma figura masculina. Tudo isso acabou criando um padrão de que tecnologia são profissões masculinas. Da mesma maneira como cabeleireiro ou cozinheiro acabou sendo caracterizado como profissões femininas. Ora, nós não temos chefes de cozinha, tanto homens como mulheres, muito bons, não temos cabeleireiros, homens e mulheres tão bons quanto.
Tudo isso acabou criando uma reação em cadeia que a gente chama de falta de representatividade. Se você gosta de tecnologia, mas em jornais, revistas, séries, TV, filmes, você vê poucas pessoas parecidas com você atuando na área de tecnologia, você se sente um verdadeiro peixe fora d'água. Por exemplo, o que há de errado em eu gostar de cortar cabelo? Eu posso ser homem e gostar de cortar cabelo, porém em todas as revistas eu vejo mulheres cortando cabelo, mulheres trabalhando em salão. O que isso causa? Uma falta de representatividade. Eu, como homem, me sinto retraído em trabalhar cortando cabelo. E isso causa um problema muito grande. Portanto, vocês, meninas que gostam de tecnologia, têm interesse por tecnologia, têm interesse por ciência, vá atrás. Não existe essa de que o homem trabalha com tecnologia porque consegue raciocinar, porque consegue não sei o quê, porque é mais concentrado, porque é mais focado. É tudo mentira, não faz o menor sentido. Simplesmente a tecnologia acabou sendo vinculada a uma profissão masculina porque a mídia, a propaganda, os filmes quiseram assim. E isso está errado, e isso tem que mudar. Se vocês, meninas, gostam de tecnologia, gostam de ciência, querem trabalhar com isso, vá atrás. Inclusive, a tarefa de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu não vou pedir questões objetivas. Eu vou pedir algumas outras coisinhas extras. E reflitam um pouquinho sobre isso que eu acabei de dizer na aula de hoje. Eu sei que o conteúdo não foi muito técnico, mas foi algo que eu precisava falar. Então, um forte abraço para todos vocês e a gente se vê na próxima aula.